Capítulo 2. 7 coisas que Deus quer fazer por você. No Salmo 91, 7 coisas que o El Shaddai, o Deus mais do que suficiente, disse que fará em favor da pessoa que se apegar a Ele com amor. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu. 1. O livrarei. 2. Poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome. 3. Ele me invocará e eu lhe responderei. 4. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei. 5. E o glorificarei. 6. Dar-lhe-ei abundância de dias. E 7. Lhe mostrarei a minha salvação. Precisamos entender a importância desses verbos no futuro, dessas declarações do tipo eu vou. Certa vez um homem muito culto deu uma preleção a um grupo nosso, formado por estudantes do ministério. Ele tinha um conhecimento prático excelente de muitos idiomas. Realmente, quando um dos estudantes perguntou-lhe quantos idiomas ele dominava com fluência, o preletor respondeu 32. Aquele homem era um tradutor do governo dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial e era conhecido como o estudioso mais eminente de hebraico e grego nos tempos dele. No dia em que ele nos visitou, estava lendo seu Novo Testamento em grego. De repente ele falou: há algumas coisas em grego e assim aconteceria em alguns casos em hebraico, para as quais não temos expressão idiomática equivalente em nosso idioma. Por exemplo, acrescentou, no capítulo 14 do Evangelho segundo João, no qual Jesus diz, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, versículo 14, e versão King James em inglês diz, eu vou fazer. Passou a explicar, ora, os tradutores achavam que deviam usar eu vou, porque se trata da asseveração mais enfática que se pode fazer na língua inglesa. Não se pode prometer nada mais enfaticamente do que dizer eu vou fazer. O erudito leu para nós o versículo no grego original. Era mesmo grego para mim. Aquele homem disse então, agora traduzirei essas palavras literalmente para vocês. É isso que está sendo dito literalmente. Se pedirem alguma coisa em meu nome e eu não a tiver, irei criá-la para vocês. Graças a Deus, ele pode fazer isso porque é o El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Lembrei-me desse episódio porque o Senhor diz na passagem de Salmo 91, de 14 a 16, eu farei, no tocante às seguintes promessas. Primeiro, eu o livrarei. Graças a Deus porque esse, que é mais do que suficiente, é um Deus de libertação. Conforme constatamos antes, o Criador disse a Abraão que os descendentes deste seriam forasteiros em um país estrangeiro durante 400 anos, mas ele prometeu que os livraria com mão forte. Deus não se esquece das suas promessas. 430 anos depois de o cativeiro ter começado no Egito, o Altíssimo suscitou Moisés e Arão para libertarem Israel da escravidão, e ele os tirou com mão forte. Hoje, o Senhor continua sendo o mesmo Deus libertador. Ele é mais do que suficiente. O livro de Atos nos conta como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Satanás é o opressor. Jesus é o libertador. Segundo, poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Esse aspecto será estudado com o 5º item. Terceiro item, ele me invocará e eu lhe responderei. O Senhor sempre tem atendido as orações. Em todas as partes da Bíblia, achamos Deus dizendo, eu responderei. Jeremias 33, 3 diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em Isaías 43, 25, 26, Deus disse, eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Acrescentou em seguida, procura lembrar-me, verso 26a. Lembre a ele suas promessas e sua palavra. No Novo Testamento achamos maravilhosas promessas que fazem nosso coração vibrar.
Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. João 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. João 16, 23. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vo-lo-há de dar. Em Atos dos Apóstolos, vemos que o Senhor Jesus continua sendo um Deus que escuta e atende à oração, um Deus mais do que suficiente. Certo dia, Pedro e João estavam entrando no templo por meio da porta formosa, quando então viram um homem coxo de nascença pedindo esmolas. Era o momento da oração, 3 horas da tarde. A Bíblia diz que Pedro, fitando-o, disse: olha para nós, em Atos 3, 4b. O homem ergueu os olhos esperando que fosse receber algumas moedas. Mas Pedro declarou: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3, 6. Quando Pedro tomou o mendigo pela mão e o levantou, os pés e artérios daquele homem miserável se tornaram fortes. Foi curado imediatamente e, após isso, acompanhou os discípulos para dentro do recinto do templo, saltando e louvando a Deus. Versículo 8b. Quando a notícia desse milagre se espalhou, aglomerou-se uma multidão junto aos discípulos. Pedro e João foram presos por terem pregado e no dia seguinte os sacerdotes e os anciãos lhes ordenaram que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Atos 4:18. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Versículo 23. Bendito seja Deus, gosto disso. Eles foram procurar seus irmãos na fé. Em seguida, todos os crentes reunidos ergueram a voz em louvor a Deus, dizendo: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Versos 29a. Terminaram sua oração pedindo: concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Verso 29b e 30. A Bíblia narra que o lugar onde os crentes estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Versículo 31. Bendito seja Deus, precisamos de oração desse tipo hoje, os quais sacudiram o próprio lugar onde estamos orando. Ele é um Deus que atende às orações. O Pai Celestial declarou: eu lhe responderei. Salmos 91, 15b. Outro exemplo se acha no capítulo 16 de Atos, passagem que conta o episódio de Paulo e Silas no cárcere em Filipos. Em uma cela interior, eles tinham os pés presos ao tronco e suas costas sangravam, pois tinham sido açoitados. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Versículo 25. À meia-noite, aconteceu exatamente nesse horário. Aqui temos um pensamento simbólico. À meia-noite de sua vida, na sua hora das mais densas trevas, a Bíblia ensina-lhe o que fazer. Naquela hora, as pessoas oravam e cantavam louvores a Deus. O fato dos demais presos terem escutado significa que Paulo e Silas não oravam silenciosamente, mas em voz alta. Sim, os presos os ouviram, mas outras pessoas os ouviu também. Esse Deus mais do que suficiente. Posso imaginá-lo lá no céu, olhando para baixo e perguntando a um dos anjos: o que pode ser aquele barulho? Daí, supostamente, o anjo revela: é que Paulo e Silas estão no cárcere lá embaixo. O Altíssimo, portanto, estende a mão, por assim dizer, agarra aquele cárcere e o sacode até todas as portas abrirem-se à força, de supetão, e todas as grades das celas ficarem
escancaradas. Ao ver isso, o carcereiro pensou que os presos tivessem escapado no momento em que soube que seria publicamente executado por ter permitido tal fuga, quis lançar-se sobre sua própria espada a fim de se suicidar, a que Paulo diz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Atos 16, 28b. O carcereiro pediu uma luz, entrou precipitadamente na cela e prostrou-se trêmulo diante de Paulo e Silas, perguntando: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Verso 30b. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Verso 31. Aquele homem foi salvo naquela mesma noite e houve uma ceia de meia-noite na casa dele. Passemos a examinar as epístolas. O apóstolo Paulo aconselhou, Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. A expressão não estejais inquietos por coisa alguma pode ser interpretada da seguinte forma: não se atormentem nem sejam ansiosos. O Senhor não quer que você se preocupe nem fique ansioso por coisa alguma. Se você está preocupado, isso não é certo, pois o Altíssimo tranquilizou. Não estejais inquietos por coisa alguma. Por quê? Porque Ele é o Deus mais do que suficiente, o todo suficiente, aquele que nunca muda, jamais falha. Ele é tão suficiente e capacitado hoje quanto Ele tinha sido. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13:8. O Filho de Deus tem solicitude por você, e é por isso que ele disse: pois que tão encarecidamente me amou, verso 14a, eu lhe responderei, verso 15b. Se você dedica a Deus seu amor, sua vontade está em harmonia com a palavra dele. O homem ou a mulher que anda em comunhão com o Pai nunca pedirá nada que não seja a vontade dele. E a palavra de Deus é a vontade dele. Quarto item: estarei com ele. Na angústia, livrá-lo-ei. Deus não diz que você não sofrerá mais aflições porque nasceu de novo e recebeu a plenitude do Espírito Santo. O Pai dá a entender, pelo contrário, que você terá problemas porque é cristão. O mundo irá persegui-lo, os mundanos falarão mal de você e o diabo, que é o Deus deste mundo, irá pressioná-lo em todas as circunstâncias. Quando assim acontecer, algumas pessoas acharão que é Deus quem as está oprimindo. Não, é Satanás, o autor das enfermidades e das doenças. João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aqui, Jesus contrasta suas obras com as do diabo. Deus, Jesus e o céu não são ladrões, mas o diabo sim. Ele é chamado o Deus deste mundo no texto de 2 Coríntios 4:4, e a intenção dele é derrotá-lo. O inimigo anda ao nosso derredor como um leão que ruge. 1 Pedro 5:8. Ele não é um leão, mas é como um, procurando alguém para devorar. Satanás irá devorá-lo se você permitir, mas graças a Deus você não é obrigado a permitir isso. Na verdade, o Altíssimo não disse que nunca teríamos problemas, mas ele certamente afirmou em sua angústia: estarei com você. Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. De metade delas? Não, de todas elas. Esse Deus que é mais do que suficiente, todo suficiente, livra o justo de todas as aflições. No Antigo Testamento, essa palavra aflição não significa doença nem enfermidade. A palavra hebraica realmente quer dizer teste ou aprovação. É isso que nossos problemas são, testes e provações. Algumas pessoas parecem satisfeitas em permanecerem aflitas. Dizem: o Senhor está comigo, mas Ele não está apenas com você. O Pai Eterno está presente para livrá-lo e tirá-lo de todas as suas angústias.
As aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas. Tiago 5, 13 e 14a. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Tiago refere-se a 3 coisas. Está alguém aflito, sofrendo? Ore. Está alguém contente? Cante. Se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja. Conforme diz a palavra, são muitos os problemas do justo, mas o Senhor o livra de todos eles, pois assim ele prometeu. Aquele que é mais do que suficiente disse: eu o livrarei. Alguém disse que a oração que tem como base argumentos é o melhor tipo, e às vezes acho que é isso mesmo. Conta-se a história a respeito de uma mulher negra que estava em aflição há muitos anos. Nos dias da escravidão, pois, sua filha de 16 anos estava para ser leiloada. Então a mulher curvou a cabeça e orou: querido Senhor Deus, se tu estivesses em uma aflição tão grande como aquela que sobreveio a mim, e eu pudesse ajudar-te tão facilmente quanto tu podes ajudar-me, eu iria ajudá-lo. Essa história é um fato que realmente aconteceu. Estava presente um senador dos Estados Unidos e com ele seu filho de 15 anos. Quando o menino viu que aquela jovem estava sendo arrancada dos braços da mãe e observou as lágrimas das duas, ele correu até o pai e pediu: pai, empreste-me $10. O senador deu-lhe os $10 e o menino correu para o leiloeiro. Antes de outra pessoa começar a dar lances, ele declarou: pagarei $10. Normalmente até mesmo $200 teriam sido um lance baixo para começar o leilão. Mas todos ficaram tão emocionados com aquele gesto que ninguém mais quis dar um lance. O menino comprou a moça por $10 e em seguida, ao pegar a nota fiscal, andou até a mãe dela e a entregou de volta àquela senhora. Deus escutou aquela oração e atendeu a ela. Aquela mulher dissera: se eu pudesse ajudar-te tão facilmente quanto podes ajudar-me, eu iria ajudá-lo. Contei mais de uma vez a história da oração daquela querida senhora negra e tenho seguido o exemplo dela e obtido resultados. Digo simplesmente: Senhor, se tu estivesses aflito como estou e eu pudesse ajudar-te tão facilmente quanto podes ajudar-me, eu iria ajudá-lo. E Deus ajuda mesmo. Pois o Senhor diz em sua palavra: eu ajudarei, estarei com ele na sua aflição, livrarei o homem que se apega a mim com amor. Esse Pai, o qual é mais do que suficiente, diz: e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Salmos 91, 15b. Quinto item: e o glorificarei. A quem Deus glorificará? Salmo 24, 3, 4. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de oração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Não temos como limpar as próprias mãos, nem somos capazes de purificar o próprio coração. Entretanto, podemos ser limpos pelo seu sangue e ficar em seu lugar santo, porque Deus o purificou e vestiu você da sua justiça. Eu o glorificarei, disse o Altíssimo. Poluei a salvo ou poluei em um alto retiro. Essas são 2 das 7 coisas que Deus disse que faria em favor da pessoa que se apegasse a Ele com amor. Eu preferiria receber honra da parte do Altíssimo ao obter as maiores honrarias que esse mundo pode outorgar. O mundo engrandece os políticos, os estadistas, os generais, os educadores e cientistas, mas se chegar a danificar algum tipo de pregador, glorificará algum modernista que não crê no nascimento virginal nem na autenticidade da palavra de Deus. O mundo, de modo geral, nunca honrará um verdadeiro pregador do Evangelho que crê na Bíblia, fala em línguas e pratica a cura divina, da mesma forma que os mundanos não dignificaram Jesus. Não,
O pregador teria de fazer concessões, renunciar a alguns princípios e abrir mão do poder espiritual se fosse para receber glória da parte do mundo. Prefiro a glória que vem de Deus. O próprio Jesus disse a João na ilha de Pátimos: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. A história nos conta que enquanto Napoleão passava suas tropas em revista, certo dia seu cavalo começou a dar pinote. Um jovem soldado raso adiantou-se, pegou o animal pelo freio e acalmou. Napoleão disse: obrigado, capitão, promovendo-o assim no ato a patente de capitão. O jovem perguntou: capitão de qual regime, majestade? Napoleão respondeu: da minha guarda pessoal. Assim, o soldado raso subiu à categoria de capitão, mas todos os demais oficiais evitavam o convívio com ele, pois eles tinham alcançado alta patente pelo processo regular, ao passo que o jovem fora promovido de uma só vez. Napoleão notou esse fato de modo que, na ocasião seguinte em que convocou uma revista de gala do exército, ele cavalgou para a cerimônia com esse jovem capitão ao seu lado. Os demais oficiais perceberam que o jovem era predileto de Napoleão e por isso procuraram ficar bem com o rapaz. Embora as pessoas deste mundo talvez ainda não saibam, haverá o dia em que descobrirão que nós, os nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, que falamos em línguas e cremos na cura divina, somos prediletos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e então lamentarão não terem procurado agradar a nós. Eu o glorificarei, prometeu o Senhor.